beira de uma estrada. E então passou um viajante. Esse viajante se aproximou do menino e perguntou para ele: menino, quanto tempo eu estou a pé da próxima cidade? O menino fingiu que não ouvia, cortando a lenha. Ele estava e cortando a lenha ele ficou. Uma segunda vez, então, o viajante perguntou: menino, por favor, quanto tempo de caminhada eu estou da próxima cidade? Você pode me dizer? E o menino, que estava cortando a lenha, nem sequer olhou para os olhos do viajante. Então, ele decide tentar uma terceira vez. Menino, por favor, você está me ouvindo? Você pode me dizer há quanto tempo de caminhada eu estou da próxima cidade? Mais uma vez, a tentativa foi frustrada. O menino não respondeu. Então, o viajante decide ir embora. E depois de andar assim uns 100 metros, ele ouviu um grito. E era o menino gritando de longe, há 2 horas. Então ele olhou e voltou e se aproximou do menino e falou: menino, eu te perguntei 3 vezes e você fingiu que não me ouviu, ficou calado. Por que você não me disse antes? E o menino, firmemente olhando nos olhos daquele viajante, disse: porque eu precisava antes conhecer a sua velocidade, conhecer a velocidade do seu passo. Não tinha como eu te dizer quanto tempo você estava da próxima cidade sem eu ver como você caminha. Queridas, essa história ilustra bem as nossas medidas. Cada uma de nós tem uma passada, cada uma de nós temos uma medida de conhecimento, de vida com o Senhor. Então, nessa noite, eu quero dividir o que o Senhor tem falado comigo, numa fraqueza mesmo e grande temor. Eu quero dividir, talvez entre nós tem irmãs que estão muito mais avançadas, que estão andando, vão chegar na cidade a menos de 2 horas. E talvez há algumas outras que demorem um pouquinho mais, e talvez a necessidade desse tempo estudando a palavra. Se vocês leram o nosso capítulo tem como título A Responsabilidade da Esposa em Ajudar o Seu Marido. Ele tem algumas pontuações, né? A autora inicia falando do casamento dos pais dela, uma linda história. Ela fala da necessidade da compreensão bíblica a respeito da mulher, né, do seu papel, do casamento. Ela vai falar do mistério profundo e espetacular que é Cristo e a igreja. E ela vai alicerçar tudo isso com o Antigo Testamento, mostrando a diversidade da Trindade. Ela vai falar de como nós devemos obedecer os padrões bíblicos para submissão, para sermos ajudadora, para ser mulheres gentias, mansas, gentias não, mulheres gentis, com gentileza e com mansidão. E eu espero, meninas, estar entrando em todos esses pontos nesse compartilhar, né? Eu vou colocar algumas imagens para a gente começar. A gente, um estudo anterior, acho que foi o estudo da irmã Nana, ela falou uma frase que ficou muito forte ao meu coração. A frase era: quando a mulher entende o seu chamado, ela será uma bênção para o seu marido. Ela será uma bênção para a sua casa. Então, meninas, como eu falei, essa frase da irmã Nana ficou presa no meu coração. Porque se nós conhecemos o nosso chamado, o chamado de Deus, nós vamos ser bênçãos para nossas casas. Mas o Piper, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz que uma teologia fraca produz mulheres fracas. O que é isso? É que se eu conheço
pouco o Senhor e a mente, a vontade do Senhor, isso vai fazer com que a minha vida também tenha pouco, eu tenha pouca força, eu tenho mais, estou mais disponível a ser levada pelos ventos de doutrina, pelas ideologias. E então, nessa noite, eu gostaria de dividir com vocês o falar do propósito eterno do Senhor primeiro. Queria ver com vocês também a palavra de Deus, o que ela nos ensina a respeito da criação da mulher, como desenvolver o nosso chamado e linkar com a cultura que nós estamos vivendo, tá? Para isso, nós precisamos ler um texto. E eu gostaria que a Miriam lesse Romanos 11, 33. Do 33 até o 36. Gostaria que vocês abrissem a palavra aí e a gente pudesse ler juntos esse texto. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para ele ou recompense? Pois dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amém. Eu fui ver esse texto em outras versões. E olha que lindo, irmãs. Que Deus maravilhoso nós temos. Quão grandes são as suas riquezas, sua sabedoria, conhecimento. Quão impossível é para nós compreender as suas decisões e os seus métodos. A versão nova, tradução literal. Olha essa outra versão. Francamente, fico impressionado com a complexidade insondável da sabedoria e do conhecimento de Deus. Como poderia o homem compreender as suas razões para agir ou explicar os seus métodos de trabalho? Isso aqui é a versão Phillips. Irmã, o Spurgeon, quando ele estava lendo esse texto, ele coloca ele fala sobre isso e eu gostaria de ler aqui. Esse texto é tão tremendo, de significados, que está concentrado aqui, que a eloquência de um arcanjo falharia em transmitir seus ensinamentos, em toda a sua glória ou qualquer mente finita, mesmo que os serafins fossem tais ouvintes, afirmo que não há homem vivo que possa pregar esse texto, um sermão digno dele, que entre todos os pregadores, oradores, sagrados, os eloquentes, os pleiteadores, nunca viveu, nem nunca viverá um homem capaz de atingir o ápice do grande argumento contido nessas poucas e sublimes palavras. Tremendo, né, irmãs? O texto diz, profundidade da riqueza e da sabedoria. Nosso Deus. Somente o nosso grande Deus pode expor esse versículo, porque somente Ele conhece a si mesmo. Meninas, se o céu descesse agora, né? Se os céus abrissem e o Senhor mesmo descesse e pudesse abrir as escrituras agora, nessa noite, e pudesse explicar o que a gente vai estudar nessa noite. Como o Spurgeon também disse, nesse texto nós temos doutrina, porque o texto fala, profundidade da riqueza e da sabedoria, mas nós temos devoção, porque ele termina falando glória, pois, a ele. Então, todas as coisas, irmãs, eu preciso, ao ler isso aqui, eu falei, Senhor, eu preciso desse entendimento. Todas as coisas vêm de Deus, elas são a sua fonte, elas são por meio dele, como os seus meios, elas são para ele como seu fim, elas são dele, do plano, por meio dele, pela operação, e para ele, para a glória. Então, irmãs, nós precisamos, eu e vocês, olhar para o Senhor e ver que Ele fez todas as coisas para a glória dele.
que tudo é por meio dele e para ele. Esse texto aqui de Romanos 11:36, ele é rico demais para a nossa mente caída. E o Spurgeon, então, diz que todas as coisas vêm de Deus. E elas são dele, como sua fonte, através dele como seus meios, e para ele como seu fim. Se nós olharmos esse texto de Colossenses, desde o capítulo 15 até o 17, nós vamos encontrar 4 todas. Aqui nesse texto, a gente vai ver só 2, porque nele foram criadas todas as coisas. E vamos ver aqui no finalzinho que tudo foi criado por ele e para ele. Mas do versículo 15 até o 17, são 4 todas, porque o Senhor diz que todas as coisas foram criadas para ele. E todas, são todas. Nada fica de fora. Então, ele como filho incriado, como Deus, criador de todas as coisas, mas incriado, ele criou todas as coisas para a sua glória. As coisas animadas, inanimadas, as visíveis, as invisíveis, as naturais, as espirituais, as humanas, as sobre-humanas, as racionais, as celestiais, as temporais, as reais, as imaginárias. Tudo foi criado por ele e para ele. E nele tudo subsiste. Tem uma doutrina, não, uma heresia agora, que tem invadido as igrejas, que se chama teísmo aberto. E o teísmo, ele é uma doutrina que ele fala que Deus não controla o universo. Que Deus, ele fez o universo e ele deixou largado. Como um relojoeiro que faz o relógio e abandona o relógio, aqueles relógios de corda que precisavam da corda, ele abandona. Ou como um jardineiro que faz um lindo jardim e esse jardim é abandonado à sua sorte. Não, o nosso Deus é um Deus que intervém. É um Deus que vem até nós. É um Deus que nos criou e agora ele sustenta todas as coisas. E isso, ao meu coração, tem ficado cada vez mais claro. Porque Satanás quer roubar as nossas mentes, ele quer roubar o nosso conhecimento do Senhor a respeito dessas verdades. E nós precisamos ter as nossas mentes, os nossos corações, as tramas do nosso tecido, escrito que Jesus Cristo, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Deus, Criador de todas as coisas, mas incriadas, que atrás de cada criação há um ser pensante, há uma sabedoria infinita e há um poder onipotente. Sabe, isso é muito importante diante dos tempos que vivemos, diante das ideologias que nós enfrentamos. Saber que nós temos um Deus que se importa, um Deus de propósito. Então, para isso, irmãs, nós precisamos ir para Gênesis e ver como ele fez todas as coisas. Gênesis é o livro dos começos. Gênesis no grego significa começo, mas Gênesis no hebraico significa Bereshit. E Bereshit, meninas, significa princípio. Deixa eu levar para lá. Significa princípio. Opa. Acho que eu fiz alguma coisa aqui, Jéssica. Jéssica, acho que eu preciso de ajuda. Será? Saí, né, Jéssica? Saiu, agora saiu. Vamos voltar lá. Pode voltar. Aí a senhora clica no slide que a senhora quer. Tá. Vamos lá. Agora deu para ver, né? Deixa eu sair de novo. Saiu de novo. Desculpa, irmãs. Então, Gênesis é o começo, né? Isso. E Gênesis, no hebraico, significa Bereshit. Ele é o começo, ele é o início, ele é o princípio. E aí em Gênesis, nós vemos um livro que vai contar para nós como tudo começou. Esse livro, ele é atribuído a Moisés, e dizem que ele foi escrito na caminhada do Egito até Canaã, desde a saída de Ramsés até
próximo à entrada do Rio Jordão. Nesse período ele escreveu Gênesis. E o objetivo dele, alguns irmãos falam, era mostrar, corrigir uma cosmovisão errada. Por quê? O povo de Israel ficou 430 anos no Egito. Durante todo esses anos que ele ficou, ele foi impregnado pela cultura egípcia. Então, lá no Egito, ele era escravo, e durante todos aqueles anos, a cultura dos egípcios foram lentamente entrando neles. Então, os irmãos acreditam que o Senhor precisava ordenar a mente deles com respeito às coisas, à criação e à própria visão dele. Então, lá tinha muitos deuses. Havia um panteão de deuses muito grande. Eles eram politeístas. Esses deuses, eles eram metade homem, metade animais, e alguns eram chamados de Deus Sol, como o Ra, tinha o Osíris, o Horus, enfim. E então, Moisés começa a sua exposição falando de Deus. Ele começa a sua narrativa, porque Gênesis é uma metanarrativa, uma grande narrativa, uma grande história, e ele começa a contar essa história, começando com esse texto. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aqui ele já quebra metade dos deuses dos egípcios, porque, como eu disse, alguns eram os céus, né? Era o Deus do céu, o Horus era Deus do céu, e aqui ele apresenta um Deus que era criador dos céus. E ele vai, então, como eu disse para vocês, tentar corrigir essa cosmovisão, essa maneira de ver o mundo que o povo que estava lá tinha aprendido. O Senhor precisava organizar a visão deles, mostrar realmente quem era Deus, que Deus era esse Elohim, esse Deus criador e todo-poderoso, né? Esse Deus que tinha todo o poder, esse Deus que tinha autoridade, e esse Deus que não só tinha autoridade, mas ele era soberano, porque ele criou todas as coisas segundo a sua vontade, e ele também criou todas as coisas pela sua palavra. E ele não era um Deus que andava no meio deles, né, como os deuses egípcios, ele era um Deus transcendente, um Deus que ultrapassava os limites, né, da superioridade, e ele era um Deus cheio de poder, cheio de poder. E esse Deus, cheio de poder, ele colocou limites. Ele colocou limites na criação. Ele colocou limites entre as águas, né? E ele colocou limites entre a noite, o dia, entre uma estação e outra. E ele vai apresentar esse Deus como um Deus sábio. Um Deus, como nós lemos, Paulo, olhando para aquele texto, depois de ter visto, falando em Romanos, no capítulo 1, ele fala do Evangelho, no capítulo 2, ele vai falar dos judeus e dos gentios, que eles são portadores da mesma natureza pecaminosa. No capítulo 3, ele vai falar que não há ninguém que busque a Deus, e então ele vai crescendo, apresentando ali o Senhor na salvação, o Senhor como reconciliador, justificador. No capítulo 6, ele vai apresentar o Senhor como aquele Deus que nos inclui na sua morte e ressurreição. E então, ele chega no capítulo 11 e fala, olha aí, esse Deus é um Deus que a sabedoria dele é maior que todas as coisas. Além disso, irmãs, esse Deus é um Deus com propósito. Todas as coisas foram criadas com um propósito. E ele é um Deus que não erra. Tudo que ele fez perfeito, ele não erra. Ele é um Deus bom. E, diante disso tudo que nós falamos, talvez a gente precise pensar, será que eu também não tenho que ter a minha visão, a minha maneira de ver o mundo, a minha cosmovisão? Será que eu não tenho que ser alinhada? Será que eu não tenho que ser organizada pela palavra de Deus, a minha maneira de pensar? Será que eu não tenho que conhecer qual é a mente do Senhor, qual é a vontade do Senhor? Ou eu
vou me deixar levar pelas direções do mundo. Então, amada, eu creio que, diante de tudo que nós estamos vivendo, nós precisamos conhecer muito o Senhor e a mente dele, para poder realmente saber qual é o nosso chamado. E, para isso, a gente volta lá para Gênesis, no capítulo 1, e a gente vai ver o Senhor nesse texto. O Senhor que vinha criando todas as coisas, e ele usava uma palavra, haja luz, né? Ele usava assim, haja o firmamento e separação entre as águas, né? Haja o firmamento no meio das águas, e haja luzeiros. E aqui, então, ele vai falar, façamos. E aqui essa palavra façamos é uma palavra tão linda, porque ela é intencional. Aqui tem uma intenção, ele chama a Trindade e fala, vamos fazer o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, Deus, ele criou tanto o homem como nós mulheres, e ele criou a gente, a imagem dele. Sabe, queridas, ele não só nos fez a imagem dele, mas ele nos abençoou. E pediu para que a gente frutificasse, que a gente multiplicasse, que a gente enchesse a terra, que sujeitasse ela, que dominasse sobre os peixes, as aves, sobre todo o animal que havia na terra. Então, essa palavra, façamos, aqui, ó, é o ato de realizar, mas tem muito mais que isso, há uma intenção do nosso Deus em nos fazer a imagem e semelhança dele. A palavra também abaixo do que nós vimos, Deus abençoou. Com a bênção dele, a gente, então, pode cumprir todo o propósito que ele tem, que é expressar a imagem e a semelhança dele. Essa palavra conforme significa possui semelhança, possui a mesma forma, se assemelha, é semelhante. E o Senhor, então, se a gente olhar para trás, ele falou, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, mas ele falou também, domine sobre os peixes, sobre o mar, sobre as aves do céu. E isso, amadas, na teologia, ela é chamada como mandato cultural. O que é o mandato cultural? É a mordomia. É quando nós, homens e mulheres, nós cumprimos o propósito estabelecido pelo Criador. É quando nós, homens e mulheres, nós cuidamos da terra e da criação. É quando nós, homens e mulheres, temos o privilégio, o dever de estar cuidando daquilo que o Senhor fez. E quando o Senhor fez a gente imagem e semelhança, ele comunicou a nós alguns dos seus atributos. Ele comunicou a sua sabedoria, sua justiça, sua bondade, mas muito mais que isso, ele nos fez racionais, né, como ele é, nos fez criativos, como ele é criativo, e tudo isso ele fez para que nós pudéssemos expressá-lo, para que nós pudéssemos refletir, para que nós pudéssemos mostrar a ele em todas as coisas que nós fazemos. Então, o Senhor criou o homem e mulher. Ele criou somente dois sexos. Ele criou o macho e ele criou a fêmea. E a gente vê isso bem claro nesse texto aqui, ó. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. E quando nós vamos para o hebraico e vamos ver esse texto, a gente vê essa palavra macho, ela significa zakar. E ela está se referindo, então, a homem, a um macho, tá? E a gente olha a palavra fêmea, é nekebá. E ela também se refere ao quê? A mulher, tá? A fêmea. Então, esse Deus que a gente viu lá no começo, esse Elohim, que é como ele é apresentado, ele era um Deus transcendente, um Deus lá em cima. Mas no capítulo 1, agora no capítulo 2, ele vai se apresentar como Yahvé, o eu sou, o mesmo Deus que se apresentou lá para Moisés. E esse Deus é um ser relacional.
Então, esse Deus, ele criou o homem e a mulher para eles se relacionar. E ele quer que o homem se relacione como a Trindade se relacionava, porque é um trino Deus. Esse trino Deus é um Deus, três pessoas. Olha lá, o Pai não é o Filho não é o Espírito, e o Espírito não é o Pai. O Pai é Deus, o Filho é Deus, e o Espírito é Deus. Eles têm, irmãs, a mesma essência, a mesma glória, a mesma honra. São três pessoas diferentes, com três funções diferentes. E então, a gente vê aqui mais uma vez esse texto aqui de Gênesis 1, 27, uma outra palavra para o homem. Olha lá. E criou o homem. Aqui, a palavra para o homem já é Adão, que significa homem, humanidade. Então, criou Deus a humanidade, a imagem dele, ele criou. Macho e fêmea, o criou. E o motivo do Senhor dar a mulher ao homem, ele vai dizer logo abaixo que não era bom que o homem estivesse só. E se a gente for ver o texto aí em Gênesis, no capítulo 2, versículo 18, nós vamos ver que ele falou para o homem, no versículo 18, que não era bom, e logo em seguida ele ordenou ao homem que o homem fosse até os animais, e ali ele desse os nomes para cada animal. Porque o Senhor queria que o próprio homem visse que ele precisava de uma companheira, de um companheiro. Então, esse relato, ele insinua que o homem está só, que nessa solidão ele se sente incomodado e incompleto. Isso não quer dizer que o homem faltava algo no homem, mas ele precisava de uma companhia. E aí, os irmãos dizem que o homem se sente insatisfeito diante das suas exigências de amor e comunhão, porque ele olhava os animais, ele via que o elefante tinha uma elefoa, que o macaco tinha uma macaca, que o leão tinha a leoa, e ele não tinha ninguém. Então, o Senhor vai fazer a primeira cirurgia, vai colocar esse homem num pesado sono e vai tirar da sua costela uma ajudadora, uma auxiliadora, uma adjutora que fosse idônea. Alguns irmãos, quando eles vão estudar essa palavra adjutora, auxiliadora ou ajudadora, eles vão para o hebraico e eles veem essa palavra, o kenegdó. E essa palavra, ela tem muita riqueza para nós, porque ela não vai falar que é alguém de baixa categoria ou alguém inferior, não, ela vai falar que é alguém igual, adequado, é alguém que vai junto, que vai estar ao seu lado. E quando a gente pega essa palavra kenegdó, a gente vai ver no português, no português a gente vai para o dicionário e encontra que ela é totalmente apta, ela é perfeita ao propósito a que se destina. Então, irmãs, o Senhor, quando nos criou, esse Deus de propósito, ele fez porque havia uma necessidade. Adão estava só. Ele precisava de uma companheira, ele precisava de uma ajudadora, alguém não inferior, mas alguém que tivesse no mesmo nível, alguém que fosse perfeita para o propósito que ela tinha sido destinada. Então, a tradução no hebraico seria mais ou menos assim: e disse Yahvé Deus, não é bom que o homem fique sozinho, né? Far-lhe-ei uma ajudadora igual, alguém que esteja à altura dele. Então, o Senhor não quis dizer que Adão era incompleto, como eu falei há pouco, mas que ele estava só. Ele precisava de uma companheira, ele precisasse de alguém que ajudasse ele, que colaborasse com ele, que fosse uma com ele para os propósitos eternos de Deus. Nós não falamos lá em cima, mas o propósito eterno de Deus é fazer convergir em Cristo todas as coisas.
É para isso que nós, homens e mulheres, fomos criados a princípio, para a glória de Deus, e para que juntos nós pudéssemos fazer com que Cristo fosse tudo em todos. O propósito do Senhor é fazer com que Cristo encha toda a terra. Né? Então, o Senhor vai usar o casamento. Então, esse Zacar, né, que é esse macho, e essa Nequebá, que é a mulher, que é a fêmea, esse Adão, essa humanidade, e essa Ixá, a mulher, e o Ish, esse homem, né? E é tão interessante, irmãs, que quando o Senhor fez o homem, e ele faz aquela poesia linda, fez a mulher da costela do homem, ele faz aquela linda poesia para ela, afinal, essa é ossos dos meus ossos, falando de uma realidade interior, e carne da minha carne, falando de uma realidade exterior. Então, quando ele faz essa poesia aqui, logo abaixo a gente vê, ora, um e o outro, o homem e a sua mulher, e essa palavra mulher aqui é slow, né? Essa mulher, essa companheira, já é outra palavra para mulher. E o Senhor fez esse casal, fez eu e você, fez eu e meu marido, você e seu marido, para refletirmos a glória de Deus, para expressar, através de um relacionamento santo, aquele amor que ele tem pela sua igreja, e juntos nós pudéssemos mostrar ao mundo o amor do Senhor pela sua igreja. Essa relação de Cristo e a igreja, essa relação do homem e a mulher se complementando, na teologia recebe o nome de complementarismo. Estou tentando conectar aqui. Então, ele recebe o nome de complementarismo. O que seria o complementarismo? O complementarismo, irmãs, é uma perspectiva teológica que afirma que homens e mulheres cristãos, criados por Deus, com o mesmo valor e dignidade, como indivíduo, eles podem se complementar em papéis distintos para o casamento e para a igreja. E o Matthew Henry, ele fala assim, que a mulher, ela foi feita da costela. Ela não foi feita da cabeça para dominá-lo, nem dos seus pés para ser pisada, mas Deus fez ali, tirou ela do seu lado, para que ela fosse protegida por seu braço, e para que ela estivesse perto do coração do homem para ser amada. Lindo, né? Acho lindo. Então, essa palavra aqui, auxiliadora, que vem desse texto que o senhor falou, as mulheres, elas vão ser auxiliadoras, mas as mulheres agora ganham uma nova função. A mulher agora, ela vai se submeter a esse homem. E ela vai se submeter a ele. E essa palavra de submissão, no grego, é rupotasso, que significa se colocar debaixo, se colocar sob controle, estar em obediência. E isso, irmãs, não é nada negativo, pelo contrário, é uma bênção, porque se nós olharmos a beleza do nosso Criador lá no início, quando nós mostramos que Deus, nele há toda a sabedoria, o conhecimento, né? Ele fez todas as coisas pela sua palavra. Se nós olharmos isso, nós olhamos o Senhor, que ele não erra, que ele é sábio. Então a gente se rende e a gente fala, uau, que lindo. Ele me fez porque ele sabia que essa seria a melhor forma de eu viver. Se ele me fez assim, me escolheu para ser mulher, porque ele queria exatamente que eu fosse dessa forma. E dessa forma eu expressasse e glorificasse o nome dele. Então, primeiramente, a gente é submissa aos nossos maridos por causa de Cristo, de quem ele é, de tudo que ele fez por nós, de como ele é grande, como ele é forte, como ele é sábio, né? Por conta disso. E essa ordem é uma ordem, esse mandato é um mandato do alto.
ele não é da terra, não é do nosso marido. Então, quando nós se rebelamos contra isso, nós não estamos nos rebelando contra os nossos maridos, nós estamos indo contra o mandato que veio do nosso Senhor, do nosso Pai, do Criador. Então, quando nós somos submissas, a autora do livro vai falar isso, aos nossos maridos, nós estamos, mais uma vez, concordando com Deus, que vale a pena obedecer o seu plano perfeito, né? E nós somos chamadas, auxiliadora, é a outra palavra, é ajudadora, é a outra adjutora, mas existem 16 vezes no Velho Testamento a palavra ajudador se relacionando a Deus, de forma direta ou indireta. Então, de maneira nenhuma é algo reducionista, é algo menor, é algo pequeno, porque se o nosso Deus se mostra como ajudador, que lindo que é, nós podemos fazer o que ele faz, ajudar os nossos maridos e tê-lo como nosso mestre, como nosso exemplo, né? E no Novo Testamento, nós vamos ver o Espírito Santo tendo essa função, o Paracleto. O Espírito Santo é o ajudador, é aquele que nos ensina todas as coisas que ele falou, o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele é o nosso ajudador, né? Ele nos lembra todas as coisas, nos ensina. Então, olha que beleza. De maneira nenhuma é baixo o nosso chamado é altíssimo, porque o nosso Deus, o Deus Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, é aquele que é da ordem de Melquisedeque, é aquele que Melquisedeque apresentou pão e vinho para Abraão, quando Abraão estava fraco, sem vigor, depois de uma guerra, né? E aquilo fortaleceu Abraão, nosso Senhor também. Quantas vezes o nosso amado Senhor não nos fortalece, não nos traz pão e vinho, e nos levanta, nos ajuda. Então, é tremendo, irmãs, esse papel que o Senhor nos deu, é um papel de honra, né? Podemos olhar com bons olhos para isso, que lindo, Senhor, ele me criou, ele me teceu, ele me fez diferente para que eu pudesse ser uma ajudadora. Esse texto, ele fala, portanto, cada um de vós também ame a sua mulher como a você mesmo. Esse é o papel do homem, mas olha o que o texto diz para nós. Mas nós, mulheres, devemos tratar nosso marido com todo respeito. Todo respeito. Sabe, irmãs, o irmão Gerson me mandou esse livro essa semana. E uma pena que eu não consegui ler o livro inteiro. Olha só o título do livro. Algumas de vocês já devem ter lido. O título já começa fazendo a gente suspirar, porque ele fala assim: o amor que ela deseja e o respeito que ele precisa. Olha que sério isso. Quando a gente viu Efésios lá em cima, Efésios no capítulo 5, nós vamos ver Paulo falando, maridos, amai as suas esposas como Cristo amou a igreja. Nós desejamos ser amadas. O título do livro é O Amor que ela deseja. Nós desejamos ser amadas pelo nosso marido. Mas, aqui nesse texto anterior, Paulo está nos exortando, e a mulher trate o marido com todo respeito. E o autor desse livro, ele vai falar assim, sem o amor dele, ela age sem respeito. E o comportamento do casal vai caminhar para um ciclo insano. O que é esse ciclo insano? Ele é caracterizado por discórdia, por comportamentos inadequados e desrespeitosos. Eu tentei fazer um gráfico aqui, perdão, irmãs, e ele não ficou muito bom. Mas dá para ver. A gente tem uma fase de lua de mel com nossos maridos. Mas se a gente sai dessa fase e ele perde o amor para nós, perde o amor, ele não nos trata com amor,
o que acontece? Aumenta a tensão. E então, nós vamos agir como? Sem respeito. E aí acontece a explosão. Agora, vamos pensar o lado dele, esse é o nosso lado. Estamos lá super bem com ele, mas tratamos ele sem respeito. Para ele, vai aumentar a tensão. E ele vai reagir para nós sem amor. Vamos voltar, meninas, e vamos considerar de novo. Vale a pena. O amor é o que a mulher mais deseja. E o respeito é o que o homem mais precisa. Irmãs, quantas vezes nós tratamos os nossos maridos com descaso? Quantas vezes, junto com os nossos filhos, nós tornamos ele o motivo das nossas risadas? Quantas vezes, irmãs, nós depreciamos os nossos maridos? Quantas vezes nós não somos gentis e nem mansas com eles? E isso é muito sério. O autor do livro, ele vai falar que o homem que é desrespeitado, acaba, e a falta de respeito abaixa a estima dele. Que quando a mulher, ela é negativa, ou ela tem uma amargura dissimulada, ela leva o homem a ser um homem sem vigor, sem força, um homem desmotivado. Quantas vezes, com as nossas palavras, nós levamos eles para baixo? Então, esse livro, ele é muito rico porque ele fala o que vale para um, vale para o outro. Nós nos desejamos ser amadas? O Senhor não disse na sua palavra que era para esse homem que ele criou amar a mulher? Então, nós desejamos, mas também esse homem que o Senhor criou, ele deseja o nosso respeito. E isso é extremamente sério. Irmãs, só o diabo ganha. Só ele ganha em toda a contenda e confusão quando nós temos com os nossos maridos. E sabe, amadas, o Senhor nos chamou para ser parceiras, né? Ele nos chamou para ser suporte, para termos cuidado e proteção com o nosso marido. Vocês lembram daquele texto que o cordão de 3 dobras, ele não se arrepende, né, facilmente. Mas logo embaixo a gente vai encontrar também que é melhor serem 2 do que 1, porque tem melhor paga. Não é? O texto diz isso. Então, a beleza da parceria vai além do companheirismo, da cumplicidade nas conquistas, mas também tem em vista os resultados, a glória do Senhor, a honra do Senhor. É nós dizermos para esse mundo que não conhece o amor, que é possível amar. É nós dizermos para aquela menina que nunca foi amada, que é possível amar e ser amada. Queridas, nós precisamos ter o suporte dos nossos maridos. Quantas lutas eles enfrentam? Quantos leões eles matam lá fora? Às vezes um leãozinho, às vezes um leãozão, né? Então, nós precisamos suportar, colocá-los para cima, colocar nos nossos ombros, levantá-los. E é tão interessante, nós estudamos um livro há muitos anos atrás, que chama Chamadas para ser a sua ajudadora idônea. E ela falava assim que as mulheres de Israel, elas iam às portas da cidade e elas cantavam para os maridos que quando voltavam, né, eles faziam as saídas para a guerra, e quando eles voltavam, as mulheres estavam à porta da cidade cantando para os seus maridos. E eu me lembro que naquela ocasião a gente decidiu que nós iríamos receber nossos maridos à porta e iríamos dar boas-vindas todas as vezes que eles chegaram. E uma das irmãs, eu lembro que ela falou que ela, a partir dali, ela chamava o marido dela de meu herói. Então, quando ele chegava, ela falava para ele, meu herói. E ele se enchia o peito, ficava todo feliz. E era assim, ela ouvia o barulho que ele podia estar chegando, a campainha tocava, ela corria até a porta e falava, meu herói.
E foi muito bonito, porque a gente foi estimulada a receber os nossos maridos, como as mulheres de Jerusalém que iam à porta celebrar os maridos que voltavam de uma guerra. E como eu falei, nossos maridos saem para a guerra todo dia. Eles têm um inimigo que é incansável, incansável. Então, nós temos que ser essa ajuda idônea, que nessa hora é suporte, que levanta ele. Mas nós também temos que ser cuidadosas com eles, cuidadosas nos vários detalhes, cuidadosas nas roupas dele, cuidadosas com o aspecto físico, emocional e espiritual, estar atento qual é a necessidade espiritual que meu marido está necessitando agora, estar atento ao momento que o Espírito está levando ele, né? E também as emoções dele, como ele está passando por luta, então ele é o cabeça da casa, o provedor, ele é o sacerdote, então tem que ser a ajudadora dele. Se meu marido não está exercendo a função de sacerdote, de fazer o nosso culto doméstico, algumas vezes eu tive que chamar meu marido e falar, Thomas, nós vamos fazer agora o nosso culto? Porque ele estava ali preso com as coisas, então eu precisava chamar ele. Vamos, amor, fazer agora? Né? Porque ele estava no piloto automático, como o autor desse livro fala, que ele gostava muito de ovos mexidos, mas sem pimenta, e ela colocava muita pimenta. E ele se sentia desrespeitado por isso, porque ele sempre falava para ela, não coloca pimenta nos ovos. E ela achava que os ovos sem pimenta ficavam horrível. Então, ele fala que no final, eles conseguiram mudar esse ciclo insano por reforços, né? O que ela começou a fazer? Começou a dar a ele o respeito que ele merecia. E ele, merecendo ou não, ele agindo de forma correta ou não, ele sendo agradável ou não, ele amando ou não, ela decidiu respeitá-lo, porque o texto não diz que é para a mulher respeitar o seu marido porque ele é bom com ela, nem diz que ela deveria respeitar seu marido porque ele é agradável, ele é super romântico, não, ela tem que respeitá-lo porque tem que respeitar, é assim que o texto disse. Então, quando ela quebrou esse círculo insano e colocou energia nesse ciclo, que ele chama de círculo energizador, o que aconteceu? O ciclo começou a ser bom, ela dava respeito e ela tinha o amor. Vocês entenderam a beleza do assunto? Então, amadas, somos, então, uma mulher que é parceira, que dá suporte, é alguém que protege os nossos maridos, protege contra os dados inflamados do maligno, protege, como escudo, ela protege ele, assim como ele também protege a gente, né? E, então, a gente pode agir para a glória de Deus. Sabe, irmãs, o texto vai falar da gentileza, o nosso texto, e vai falar da mansidão. Mansidão é força sobre controle. Talvez esse foi a melhor definição que eu já ouvi. Força sobre controle. O que é isso? Não é nós deixarmos de ter esse vigor, porque nós somos fortes, a gente é de fazer uma coisa, mas nós temos a nossa força controlada pelo Espírito. Eu posso chegar e falar, não vou falar, tá? A gente já vai entrar nisso, porque não sei como está meu tempo, perdi, tá? Vou ser rápida. Mas, queridas, eu vou terminar o nosso tempo aqui falando de algo que meu marido falou recentemente. A gente teve uma reunião de casais e ele usou isso aqui, que o oxigênio do casamento é o amor. Para nós mantermos essa fogueira acesa, tá? É necessário a gente ter a madeira, é necessário a gente ter um combustível, né? O oxigênio e o fósforo. Então, o oxigênio, sem o oxigênio, nós não conseguimos manter uma fogueira acesa. O oxigênio é a vida da fogueira. E o ar, o oxigênio na Bíblia, ele recebe o nome de pneuma.
pneuma, tá? Mas lá em Romanos 5:5, eu ia pedir para a Miriam ler, mas a gente já está atrasada, está quase na hora de terminar. Então, eu vou dizer, esse texto diz assim, que o amor de Deus já foi derramado em nossos corações. E a grande evidência, irmãs, de que nós temos o Espírito Santo é que o amor está em nós. Então, quem derramou o verdadeiro oxigênio do amor para o casamento é o Espírito Santo. E que tipo de amor ele derrama? O incondicional. Não é o amor que é condicionável. Ah, se ele me ama, ele tem meu respeito. Se ele não me ama, eu não respeito ele. Não, esse amor é incondicional. E que tipos de amor a gente tem que expressar? Agora eu convido vocês para abrir 1 Coríntios capítulo 13. Aqui, do versículo 4 até o versículo 8, nós vamos ver o tipo de amor o Senhor quer que nós expressemos. Do versículo 13, capítulo 13, do 4 ao 8b, ao 8a, tá? Então, o texto diz assim, vou ler aqui, versículo 4. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Né? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor, mas jamais acaba. Né? Esse é o tipo de amor que nós devemos expressar. E o amor, ele precisa ser armazenado e expressado. Tá? Ele é armazenado e ele precisa ser expressado. Como ele é expressado? Em forma de submissão, de gentileza, de respeito, né? E a vida do amor, ela precisa ser uma vida prática. Mas nós temos que estar alertas. Tem alguns sinais que mostram que nós devemos aí parar e prestar atenção. Quando? Quando a gente não consegue expressar esse amor. Quando a gente não consegue expressar esse amor, o que está acontecendo? Lá em Efésios 4:29, você abre, Miriam, 29, 4, o 29 e o 30. Ele vai falar do entristecimento do Espírito Santo. Efésios 4, o 29 e o 30. Será que a Miriam está ouvindo? Acho que não está, né? Mas o texto diz, não entristeçais o Espírito. Você quer ler, Miriam? Abre, então, o microfone. Abre. Efésios 4:29, né? E o 30. 29. Sim. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graças que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda... Perdão. Amém. Sabe aquela palavra inadequada que a gente fala para os nossos maridos? Sabe aquela palavra que machuca e que ele não fala para você, mas ele silencia e fica quieto? Essa palavra faz com que o espírito se entristeça. Toda palavra torta. É que essa palavra torta é muito mais pesada do que nós estamos falando, mas quando nós agimos de forma desrespeitosa, nós estamos tolerando o pecado. E quando toleramos o pecado, o espírito começa o quê? A se entristecer. Tá? Qual é a outra coisa que a gente tem que ficar atento? 1 Tessalonicenses, o 5, 19 e 20. Pode ler, Miriam? Posso. 1 Tessalonicenses, o 5, 19 e 20.
Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas põe à prova todas as coisas e fique com o que é bom. O texto para a gente importante é não apagueis. Quando eu apago o espírito? Eu apago o espírito, e se o amor é fruto do espírito, então quando eu apago o espírito, a manifestação desse amor, ele fica diminuída, né? Então, olha lá, é quando eu me oponho à vontade de Deus. Eu sei que Deus falou para eu ser submissa, eu acatar o que o meu marido está falando, para eu ouvir aquilo. E esses dias eu ouvi uma mensagem de uma irmãzinha recém-casada, que ela estava vendo no marido algo que desagradava o coração dela. E ela, de forma tão sábia, ela recebeu a orientação do Espírito Santo para falar para ele que aquela atitude estava desagradando ela. E ela falou: o Espírito só me permitiu falar para ele que aquela atitude estava me desagradando. E aí ela falou, o Espírito me conduziu a ficar esperando nele todo o trabalhar que deveria ser feito na vida dele. Olha que sabedoria dessa menina. Ela colocou algo que estava afligindo o coração dele, mas ela não esperou nele a mudança. Ela foi para o Senhor, ela foi para o Espírito Santo, que é o único que pode transformar, pode mudar, pode fazer novo todas as coisas. E então, o último alerta é Atos 7:51. Mais uma vez, nós vamos ver que a gente pode diminuir esse amor que foi derramado. O Espírito Santo não pode fluir em nós em amor, porque nós estamos resistindo. Atos 7:51. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resiste ao Espírito Santo. Quando nós resistimos? Quando nós estamos convencidos do nosso pecado e ainda assim nós resistimos. Aí nós apagamos, nós resistimos à ação do Espírito, o fluir do Espírito em nós. Então, esses sinais, eles impedem o oxigênio do amor, ele impede essa chama, né? Então, nós precisamos de um relacionamento vivo com o Espírito Santo e com a palavra. E para finalizar, irmãs, 2 passos são fundamentais para que haja uma realidade espiritual no casamento, para que, meninas, nós possamos expressar a glória de Deus, para que os papéis sejam definidos, para que Deus seja cabeça, né, de todo homem, o homem o cabeça da mulher, para que haja sujeição, o esposo governe, a mulher se submete, os filhos obedeçam, né, para que haja, então, essa realidade. 2 coisas são importantes. Miriam, é Colossenses 3:16. Amém. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Isso, habite ricamente em nós a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos lava e nos limpa de toda impureza. É a palavra de Deus, nós devemos habitar, ela deve habitar em nós ricamente. E Mateus capítulo 16, versículo 24 e 25. Essa é o outro passo para que a gente tenha uma realidade espiritual que no nosso casamento que glorifique o Senhor, que expresse Cristo e a igreja. Pode repetir, Claire, o texto? Mateus 16, 24 e 25. Tá, obrigada. Amém? Então, disse Jesus aos seus discípulos:
Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmãs, é impossível tudo isso sem a cruz. Impossível. Sabe, quando a Miriam me deu esse capítulo, eu olhei e falei, Senhor, esse capítulo. Eu estava reprovada antes de começar. Sabe por quê, irmãs? A minha natureza é extremamente egoísta, extremamente egocêntrica. A minha natureza, ela vive de mim para mim mesma. A minha natureza, ela tem prazer em que todas as coisas converjam a mim e não a Cristo. E sem morte, sem substituição, sem troca de vida, tudo isso aqui é impossível para nós, porque o pecado fez um serviço muito bem feito. Ele entrou nas nossas entranhas. Ele entrou em toda parte do nosso ser e contaminou. Então, irmãs, para nós hoje é um desafio grande isso, porque se a cruz não operar e se eu não for uma mulher da palavra, o que vai aparecer? Meu eu, a minha natureza. E o nosso relacionamento não vai expressar Cristo. E nós vivemos em tempo de desconstrução. Em desconstrução de Deus, desconstrução do homem, desconstrução da mulher. Nós vivemos num tempo de uma sociedade líquida. Todos os valores estão sendo diluídos. E eu tenho uma aluna que ela falando para nós na aula, um dia ela falou assim que ela nunca foi amada, que ela foi deixada aos 7 anos ela veio para minha cidade e aos 10 casaram ela com um tio. Com 11 para 12 anos ela engravidou da filha. Quando ela estava com a filha nos braços, ele foi fazer uma visita fora, ele era um viúvo, foi fazer uma visita fora, nunca mais voltou. E ela não teve amor. Ela falou, amor não existe. Não existe amor. Uma outra menina, na época, ela estava com 14 anos. Irmãs, ela tinha tantas... Ela tinha uma prática sexual que eu desconheço. Alguém que talvez fazia o que essa menina fazia com essa idade. E ela, desacreditada do amor. Então, irmãs, nós vivemos num mundo que espera ansiosamente que eu e meu marido mostremos que é possível, através de Cristo, ter uma vida que honre e glorifique a Deus e que eu e ele possamos desfrutar de um relacionamento saudável, onde eu posso ser amada e meu marido respeitar, onde nós nos tratamos com gentileza, onde eu submeto, porque eu quero que Cristo seja engrandecido. Então, o mundo quer que a gente espera isso, e o Senhor também deseja que nós possamos honrá-lo com as atribuições com que Ele nos criou. Ele nos criou, mulheres. Ele nos fez para os nossos maridos e para os nossos filhos. Se nós não vivermos de uma forma coerente com o que nós vemos pela palavra, nossas filhas não viverão. Nós ensinamos a feminilidade bíblica para nossas filhas, primeiro vivendo. Nós ensinamos o que é a verdadeira masculinidade quando nós tratamos nossos maridos com respeito e deixamos ele estar à frente. Nossas filhas precisam ouvir que nós elogiamos os nossos maridos. Nossas filhas precisam ver que nós conseguimos sempre ver algo bom neles. Que o Senhor nos socorra
que o Senhor nos ajude, que a palavra habite ricamente em nós e o caminho da cruz seja algo que nós desejamos. Poderíamos orar agora? Gostaria de que vocês orassem comigo. Senhor, nós estamos diante do grande Deus, maravilhoso Deus. Um Deus que nossa mente se dobre, nossa mente diz, profundidade da riqueza e da sabedoria. Que Deus grandioso. Quem o instruiu? Quem o ensinou? Senhor, nós sabemos que o Senhor é o Criador de todas as coisas, e todas as coisas incluem a nossa criação. O Senhor nos criou. O Senhor é Deus de propósito, e o Senhor nos criou para um propósito, para a sua glória e para sermos ajudadoras dos nossos maridos. Amado Senhor, o Senhor fez isso, mas o pecado nos corrompeu, Senhor. O pecado nos fez amantes de nós mesmos. E agora, Senhor, nós queremos olhar para o sacrifício precioso do seu Filho Jesus. Amém. Queremos olhar para a glória daquela preciosa humilhação. Queremos olhar porque no sacrifício dele nós temos vitória sobre o pecado. E, Senhor, queremos então, agora vitoriosa sobre o pecado, ter uma vida onde a palavra possa habitar ricamente e voluntariamente escolher pelo caminho da cruz. Socorre-nos, Senhor, para que sejamos mulheres para a tua glória. Nós te pedimos isso no teu precioso nome.